Livro, na carta escrita por Paulo aos Gálatas. Esse frio já está me dando uma gripe, eu acredito. Já acordei hoje fanho. Então me perdoem, me ajudem, tenham paciência comigo. Está vindo uns espirros do nada, espero que não aconteça agora na hora da mensagem, né? Mas faz parte. Gálatas 4, a partir do verso 16, escreveu Paulo assim: tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado por esse dia, por esse encontro, por mais esta oportunidade. Temos a convicção de que o Senhor efetua o querer e o realizar, e por isso, Senhor, estamos aqui. Este dia o Senhor fez. Neste dia o Senhor nos motivou, encorajou a estarmos aqui, e nós sabemos, Senhor, que nada disso é em vão e não será inútil. Então que a tua poderosa palavra, viva e eficaz, encontre em nossos corações, Senhor, um lugar para ela ser semeada, através da nossa atenção, da nossa percepção, Senhor, e da revelação do teu Espírito em nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, eu quero começar contextualizando esta passagem, aonde Paulo está exortando a igreja de Gálatas, dizendo a eles que de certa forma eles são insensatos, ou eles estavam agindo com insensatez, por conta de uma volta a um passado que eles não deveriam mais estar ali. O retrocesso. Eles haviam sido tirados do pecado, da idolatria, da iniquidade, da perversidade, da vida de promiscuidade, de erros, e agora eles estavam conhecendo um caminho de justiça, de verdade, avançando e progredindo neste caminho. Só que diz a palavra que eles estavam retrocedendo, e a razão era adulação. Pessoas que estavam adulando aqueles irmãos da igreja de Gálatas, e nesse espírito de lisonjear e de adular, não para ver o bem, mas para roubar o coração, para enganar a partir desse sentimento de massageamento do ego. Isto é uma coisa que acontece muito nos dias de hoje, sempre aconteceu. Eu sou alguém que eu tenho muito cuidado e muita desconfiança com pessoas que adulam demais, que concordam demais, que passam a mão na cabeça demais, porque nós todos somos falhos, nós todos erramos, nós todos devemos ter uma porta aberta na nossa vida, para que alguém tenha a liberdade de colocar o dedo no nosso nariz, e apontar erros, falhas, enganos, engodos. Inclusive esta é uma evidência de uma amizade sincera, de um amor genuíno. Pessoas que, como diz a palavra, ferem por amor. O livro de Provérbios vai dizer que quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Nós estamos hoje celebrando o Dia das Mães, e quantas vezes na nossa vida a mãe foi aquela ranzinza, foi aquela que pegou no pé, foi aquela que chateou, foi aquela que irritou,
Mas irritou naquele tempo, porque toda a repreensão no primeiro momento ela dá raiva mesmo. Mas hoje muitos de nós agradecemos as correções, as repreensões, as havaianas voadoras. Celebramos, porque isso nos livrou de erros maiores, de pecados destrutivos, de problemas talvez por uma vida inteira. Mas infelizmente muita gente age dessa forma. Dentro da igreja, por exemplo, muito se vê de pessoas que adulam as outras, não para vê-las bem, mas para roubar-lhes o coração. É o espírito de Absalão, que lá no Velho Testamento tentou roubar o trono do seu pai Davi, ficando na porta da entrada de Jerusalém, lisonjeando, adulando o povo, dizendo: olha, eu estou aqui por vocês, eu sou de vocês, conta comigo. Se eu fosse o rei, eu teria tempo para atendê-los. Mas o seu coração estava corrompido, depravado, e por causa da sua atitude ele acabou padecendo. Paulo está repreendendo o povo de Gálatas exatamente por isso, e Paulo disse assim: agora eu me tornei inimigo de vocês porque eu estou contando a verdade, porque eu estou lhes trazendo a verdade. Esse é um fato. Amor genuíno fala a verdade. Amizade genuína fala a verdade. Pastoreio genuíno fala a verdade. Paternidade, maternidade preocupada, interessada, disposta a desenvolvimento dos seus filhos, falam a verdade. E tem muita gente que a verdade lhe ofende. E a verdade é que a verdade nos ofende mesmo, só que tem gente que fica com raiva disso. E aí elas procuram o conforto da concordância sobre qualquer coisa. Aí você está se arrebentando, você está indo de mal a pior, é nítido que vai dar errado, mas só quem acessa o teu coração são as pessoas que concordam com você em tudo, que te apoiam em tudo. Estes são aqueles que quando tudo der errado, você não passou de um pedaço de carne descartável, foi útil enquanto podia oferecer alguma coisa, e agora que não tem mais nada a oferecer, descarta, joga fora, vamos para o próximo pedaço de carne. É assim que os aduladores agem, é assim que eles se movimentam, e é disso que Paulo está falando. Paulo, quando conheceu os Gálatas, ele diz que ele pregou o evangelho pela primeira vez aos Gálatas sofrendo uma doença. Ele não retrata qual é a doença especificamente, mas ele diz que na sua doença eles não o trataram com desprezo nem com desdém, mas o receberam como se ele fosse um anjo, ou até mesmo o próprio Jesus Cristo. Então possivelmente era uma doença contagiosa, era uma doença que naquela época provocava repulsa nas pessoas, mas os Gálatas o receberam. E Paulo chega a dizer assim: eu tenho certeza que naquele tempo vocês arrancariam os próprios olhos para me darem se fosse necessário. Talvez a sua doença era ocular, não sei, mas o fato é que agora aquele povo que outrora arrancaria os próprios olhos para doar a Paulo se fosse necessário, estão tristes por vê-lo. E a razão é: eu estou os confrontando com a verdade. Eu estou confrontando vocês com o óbvio, com o que precisa ser dito, com o que ninguém está dizendo, mas se vocês não souberem, vocês nunca terão um ponto de reflexão coerente, vocês nunca poderão escolher verdadeiramente entre o bem e o mal, sem os elementos todos em cima da mesa, e a verdade é indispensável. Agora eu me torno inimigo por causa disso? Presta atenção, como anda o teu coração quando você escuta verdades, porque nada se pode contra a verdade, tão somente em favor da verdade. A questão
muitas vezes, ou em todas as vezes, não é que nós contrariamos, negamos que é verdade. A gente sabe que é verdade, mas a gente tem raiva de ouvi-la. A gente tem raiva de quem fala. A gente fica com ódio, porque jogou na cara, é uma verdade, foi dita e precisava ser escondida, porque é de fato a verdade. Então é o nosso coração orgulhoso, presunçoso, vaidoso, enganoso, que não quer ouvir, ou não aceita quando ouve. Entretanto, somente a verdade pode nos libertar, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Os aprisionamentos da alma, os engodos que nós estamos, somente quando nós ouvimos de fato a verdade é que nós temos a chance de libertação. Então abra o teu coração para ouvir a verdade. Acolha bem aqueles que têm coragem de dizer para você coisas que ninguém está dizendo e que você sabe que são verdadeiras. Isso é prova de amor. Isso é prova de preocupação. É verdade também que às vezes as pessoas, elas dizem verdades, mas falam de formas que poderiam ser melhores. Uma mãe mesmo, muitas vezes, fala verdades, só que ela fala de um jeito que a gente... mãe, mas poderia ser mais delicada, quem sabe? O pai também. Mas é a preocupação, pode ter certeza, não é raiva. É a vontade que dê certo. Mas o que deve ser colocado em conta é que foi uma verdade e ela é libertadora. O contexto dessa história é esta. Mas o que eu quero pegar aqui nessa história para nós trazermos uma reflexão é quando Paulo diz assim: eu estou como uma mulher em dores de parto. Eu estou como uma mulher que sofre dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Paulo usa uma reflexão e faz menção a uma situação que é desconhecida a nós homens. Eu quero falar algumas coisas para você sobre dores de parto, e obviamente que eu vou falar pela experiência da observação, né? E pelo testemunho também da minha esposa, que 2 vezes deu à luz de parto natural, de parto normal. E conversando com ela, ela me trouxe muito entendimento sobre aquele momento, o momento das dores do parto, o momento da aflição pelo nascimento e tudo que em torno acontece. E eu também por observação, porque eu estava presente nas 2 vezes, olhando de perto, vendo cada momento, observando cada ação, cada reação, cada sentimento. Então, pela experiência da observação, dizem que só uma mulher que teve um parto normal e as dores de parto pode ter uma noção do que é um homem gripado. Não é? Então a gente fica mais ou menos ali equilibrado. Colocando essas brincadeiras à parte, provavelmente é uma das piores dores que alguém pode sentir, se não for a mais dolorosa. Até porque em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o castigo da mulher no pecado do fruto, quando Adão e Eva comeram do fruto, o castigo da mulher foi: eu multiplicarei intensamente as tuas dores de parto, com dores você dará à luz filhos. Então é uma dor intensamente multiplicada, que a mulher é capaz de suportar. Todavia, acredito que nada possa se comparar a esta dor. E ouvindo a minha esposa e conversando com ela, ela me relatou que as dores começam no dia anterior ao nascimento.
uma dor nas costas, uma dor que vai irradiando, uma dor que começa com contrações leves e muito espaçadas, e que ela chama de dor, mas a verdade é que depois da dor específica do parto no dia do nascimento, esse nome ele é rebaixado, é um desconforto. É um desconforto que a mulher sente durante aquele dia. E eu quero usar aqui uma referência também. Quando eu usar a expressão dia, entenda como período. Porque a Bíblia vai dizer, Moisés relatou que de fato, 1000 anos para Deus é como o dia de ontem, é como as horas da noite que passou. Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 3, que não devemos nos esquecer que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, quando eu falo da dor do dia anterior ao nascimento, para nós pode ser entendido como um período de desconforto, um período de incômodo, um período que para nós que vivemos no Kairos de Deus, que é o tempo qualitativo do Senhor, é a diferença entre o Cronos e o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, é o tempo qualitativo, é o tempo onde as coisas acontecem perfeitamente, no momento, na hora exata e num tempo incalculável. O Cronos é o tempo que nós estamos, é o cronológico, é o tempo quantitativo, é o dia corrido. É onde nós temos muitas vezes dificuldade de entender o propósito de Deus, porque a gente estabelece o propósito de Deus numa linha cronológica, e a gente estabelece um tempo determinado. A Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, e a gente confunde esse tempo com a cronologia do nosso tempo. Ou seja, a gente estabelece, é um tempo determinado, Senhor, quanto tempo? 24 horas? 3 meses? 6 meses? 1 ano? Determino em nome de Jesus, está determinado, são 3 meses, não passará disso. E não é assim que a coisa acontece num tempo especial, determinado por Deus, que não está dentro do Cronos, está no Kairos do Senhor. Agora, uma coisa você pode ter certeza, quando acontecer, você vai perceber que foi o tempo exato, nem antes e nem depois. São aquelas dores que a gente sente na vida, e que elas até parecem durar muito tempo, mas quando Deus faz acontecer o que Ele prometeu que aconteceria, é tirado e arrancado como se a gente nunca tivesse sentido aquilo. A gente chega a dizer, nem foi tanto tempo assim, mas começa com esse desconforto. Eu estou falando de sementes de Deus em nós, e daquilo que nós estamos gerando para a glória do Senhor, e que vai nascer como um fruto extraordinário, e que todos aqueles que estão gerando algo, até que Cristo seja formado em nós, passarão por períodos de desconforto. Quando está perto de nascer, começa um desconforto. Que tipo de desconforto? De ambientes, de pessoas, de coisas que nós fazemos que não são ilícitas, que não são erradas, que são legais, mas que de repente começam a gerar desconfortos, coisas corriqueiras, pessoas que você convive, e que de repente aquilo que elas sempre falaram e sempre viveram, começa a te causar desconforto, e não tem a ver com elas são coerentes, elas continuam sendo o que elas sempre foram, tem a ver com você está sendo mutado e sofrendo uma metamorfose para viver algo novo, e aquele tipo de conversa já não serve mais, te irrita, te deixa desconfortável. Uma mulher sofrendo as dores de parto, ela começa a ficar irritada com coisas, às vezes a presença do marido, tudo do lado dela, tu irrita. Situações corriqueiras do dia a dia, agora estão lhe irritando, por causa do desconforto daquilo que está para nascer, daquilo que vai acontecer. Eu me lembro,
quando o Senhor começou a colocar dentro de mim um desconforto pela minha profissão, pelo meu trabalho. Eu trabalhava com comunicação, eu administrava meios de comunicação, eu era muito feliz fazendo aquilo, era muito rentável fazendo aquilo, eu tinha uma renda que até hoje eu não tenho, fazendo aquilo, me alegrava, mas de repente eu comecei a sentir um desconforto, uma irritação. Eu não queria mais estar lá, eu não queria mais ir para lá, e eu não entendia que era algo que o Senhor estava gerando, que estava para nascer. Eu não percebi a época que era o Senhor querendo me tirar daquele lugar porque até então nós estávamos com 2 para 3 anos de igreja, e eu conciliava as duas coisas. Eu trabalhava no dia a dia e servia a igreja no final de semana e às noites. E aquilo para mim me orgulhava o coração, porque de certa forma o meu dízimo sustentava mais da metade dos custos da igreja naquela época. E aquilo me alegrava o coração. E eu não via outra forma e não queria outra forma, mas eu não entendi o que Deus estava fazendo. De repente Deus começou a colocar dentro de mim uma aversão, um incômodo, um desconforto em fazer aquilo, até que eu entendi e larguei. Quando eu deixei, 2 meses depois, o Senhor triplicou a igreja. Eu não estava entendendo, mas o Senhor queria triplicar a igreja, de fato, naqueles dias. Eu estava atrapalhando, porque eu como pastor, eu precisava me dedicar, não é aumentar o número de pessoas para me ouvir pregando, é o dia a dia da igreja que muita gente não entende. Você está disponível, você está disposto, você está acessível, você atender, você conversar, você discipular, você pastorear, isso demanda de dedicação e tempo disponível. E o Senhor começou com um desconforto. Talvez você esteja vivendo esse tipo de situação na tua vida hoje, um desconforto por coisas lícitas. É aquilo que a Bíblia diz: tudo me é permitido, mas nem tudo mais me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo mais agora me edifica. Às vezes nós ficamos somente naquele âmbito assim: é pecado ou não é pecado? Está errado ou está certo? Agrada a Deus ou desagrada? O que eu estou falando aqui não é sobre pecado, sobre santificação. Eu estou falando sobre propósito de Deus. E o que diz respeito ao propósito de Deus na sua vida, o que está para nascer, algumas coisas que até aqui foram necessárias e relevantes, agora começam a te incomodar, trazem desconforto. Algumas amizades que até aqui foram legais, agora começam a trazer desconforto, porque não conversam mais com aquilo que Deus quer fazer e vai fazer. Esse é o primeiro passo. Então chega o dia do nascimento, chega o dia do parto, chega o dia aonde as dores se intensificam, aonde as contrações elas são mais fortes e o intervalo entre elas é menor. E aí agora de fato a mulher começa a sentir dores terríveis. Só que o que a gente precisa entender é que há um propósito na dor. Essas dores de parto que são terríveis, elas estão na verdade preparando o colo do útero para dar à luz. Elas estão dilatando. Elas estão de fato abrindo a mulher para que ela consiga expelir a criança, colocar para fora aquilo que gerou, o bebê que gerou. E isso acontece com dores. Existem propósitos nas dores. Quando Deus permite que nós soframos, andando com Ele, estando nele, gerando algo para a glória dEle, sabendo que o que carregamos dentro de nós provém dEle, entretanto sofrendo dores, o propósito é dilatação, é preparação, é compreensão para poder gerar. Essa semana eu saí para jantar com um amigo que está
num processo de dores de parto. Deus está fazendo algo extraordinário na vida dele e dela. É um casal de amigos, pastores, e sofrendo dores terríveis. E quando nós saímos do jantar, eu olhei para Elisa e falei: meu Deus, eles estão passando exatamente o que a gente passou. E nesse momento de dores, a gente se compadece, a gente estende uma mão, a gente tenta de alguma forma auxiliar, ajudar, mas não dá para tirar a dor, porque ela é necessária. Ela está preparando algo, ela está trazendo uma compreensão, ela tem um propósito de dilatação. A Bíblia diz que as dores e os sofrimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Tem coisas na nossa vida que nós só vamos ser capacitados e qualificados depois de sofrer a dor. Não tem jeito. Depois de compreender, existe uma pessoa, porque não se trata somente daquilo que você está gerando, se trata também daquilo que você está se tornando. Uma mulher nunca mais é a mesma depois de dar à luz. E aquele processo de dores, de gestação, de formação, o processo inteiro, não está gerando apenas um bebê, está transformando uma mulher também. Conosco que não geramos, que somos os pais, quando nós vemos a criança, há uma metamorfose, há uma transformação. O homem nunca mais é o mesmo depois que ele olha o seu filho, pega o seu filho nos braços. Aqueles que gostam de aproveitar e de curtir a gestação, cada momento junto com a mãe, também vão sendo transformados a cada exame, a cada momento especial, a cada etapa da gravidez, vai mexendo alguma coisa em nós, mas o ápice é quando nós vemos o bebê. A mulher, ela vai sofrendo essa metamorfose de dentro para fora durante todo o período, e o momento das dores é fundamental, e é importante que passemos. Agora, é possível intervir. É possível intervir com um processo chamado analgesia, que é uma anestesia que tira completamente a dor, mas não tira a consciência. Para quem é da área da saúde aqui conhece. Muitas vezes a mulher no trabalho de parto, ela está sofrendo dores tão intensas que ela pede a analgesia, ela toma a analgesia e agora a sua dor vai embora, mas ela continua consciente, dando à luz. O que parece muito bom, só que tem um colateral. Qual é o colateral? A analgesia, ela tira a dor, mas ela alonga demais o processo. Uma mulher quando toma essa injeção, a sua dor vai embora, mas o processo do dar à luz se estende muito. A Elisa, no parto do Luca, tomou analgesia, 12 horas de trabalho de parto. No parto da Bela, não tomou nada, 25 minutos de trabalho de parto. Agora eu te pergunto, o que você escolhe? Não sentir dor? Tudo bem, mas o processo será mais longo. O que você escolhe? A intensidade da dor? O processo será mais curto. Hoje nós vemos isso muito dentro das igrejas, por exemplo. Pessoas que estão num processo que já deveria ter terminado há muito tempo, mas elas não querem sentir dor. Mensagens, programas que tiram a dor das pessoas. De fato, traz só conforto. Pregadores muito famosos, dá vontade de citar o nome deles aqui, mas você sabe quem eles são, que só confortam,
Mas a verdade é que quando você sai de lá, você sai aliviado, mas o processo continua e não termina nunca. Porque a dor é necessária. E talvez vale mais a pena a intensidade de uma dor aguda, mas o processo acaba logo. Existe um ditado que diz assim: a verdade dói, né? Mas ela encerra processos. Ela nos coloca em novas estações. Ela nos coloca em novos tempos. Por isso é tão importante muitas vezes o desconforto do confronto. Não é Deus querendo punir, não é Deus querendo destruir, é Deus querendo finalizar um processo, porque ao final de cada processo tem algo extraordinário para você celebrar. O Senhor semeou algo em você. Você está gerando algo extraordinário que vai dar fruto, e quando isto der fruto, você vai chamar de a salvação de Deus. Porque é isto que Maria, por exemplo, viveu. O anjo Gabriel chegou a ela e disse assim: o que você está gerando vai gerar, será chamado Filho do Altíssimo, e você dará o nome de Jesus. Jesus significa Jeová é a salvação. O processo de Deus não mudou, o Espírito de Deus vem sobre nós, nos envolve, semeia algo poderoso dos céus em nós. Nós geramos isto, temos um período de desconforto sim, teremos um período de muitas dores sim, mas quando nascer, nós diremos assim: foi a salvação de Deus. Foi a salvação de Deus para o meu casamento, foi a salvação de Deus para o meu ministério, foi a salvação de Deus para a minha família, foi a salvação de Deus para os meus negócios. Doeu, mas foi a salvação de Deus. A semeadura aconteceu, um processo doloroso aconteceu, entretanto Deus fez e estabeleceu, e a salvação dele foi garantida. Aí podemos escolher se queremos um processo menos doloroso e mais longo, ou se aceitaremos um processo sem anestesia, mas por um período bem mais curto. O fato é que quando nasce, como disse Jesus, a mulher, quando está em dores de parto, ela sente tudo isso porque chegou a sua hora. Contudo, quando o bebê nasce, a sua angústia vai embora, por causa da alegria de segurar nos braços aquele bebê que nasceu. É o que diz a palavra do Senhor: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É o que diz a palavra do Senhor: aquele que sai chorando enquanto lança a sua semente, voltará colhendo os seus feixes com alegria. Se você está num processo doloroso, e você sabe que esse processo tem a ver com mão de Deus, com coisas que Deus fez na sua vida, meu irmão, você está vivendo as dores de parto. Minha irmã, você está vivendo as dores de parto, mas o que vai nascer, você vai chamar de salvação de Deus. Amor de Deus, poder de Deus, graça de Deus, bênçãos de Deus. Mas nada acontece sem passarmos, como diz a palavra do Senhor em Romanos. Paulo diz: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, se de fato passarmos pelos seus sofrimentos, para que também passemos ou vivamos a sua glória. Nem o próprio Filho tornou-se o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores sem o processo doloroso da cruz, do sacrifício. Repito, nós não entendemos quando está doendo, é fato. Na hora da dor,
é só reclamação mesmo, ai, 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 ui, ui, ui. É natural, você é um ser humano, eu também sou, dói. Mas se você já tem uma certa experiência na vida, você já enfrentou outros processos dolorosos. E se você os suportou, quando passou, você viu que você saiu uma pessoa melhor, mais madura, mais aperfeiçoada, mais qualificada, mais preparada para coisas melhores e maiores. Então a dor, para Deus, não é punição, é pedagogia, é treinamento, é nos tornar melhores. Esse é o primeiro passo. Tem gente gerando e está a ponto de dar à luz. Este é o momento derradeiro do desconforto e da dor. Não desista agora. Está na hora de conceber. Jesus falou que os dias que antecedem a sua volta são semelhantes a uma mulher com dores de parto. É intenso, é aflição, é mais angústia, mas é o sinônimo de que está mais perto. Então não desista agora. Se tiver doloroso demais, tudo bem, tem uma analgesia aqui e ali, tem uma mensagem de conforto aqui e ali, vai estender um pouquinho o processo. Talvez seja necessário mesmo, está tão doloroso que você precisa de um conforto, de um alívio. Ai, Senhor, dá uma paradinha nesse processo, dá uma seguradinha, tu está me moendo como uma máquina de moer carne, calma. Mas também pode entender uma coisa, quanto maior o nível da aflição que você sofre, maior é a grandeza de fato do que o Senhor está fazendo em você e através de você. Jesus no Getsêmani suou sangue, hematidrose, um fenômeno que acontece com qualquer pessoa que sofra uma angústia tão grande na alma de morte, que o seu suor torna-se como em gotas de sangue. Não é nada espiritual, é um fenômeno biológico. Se um dia você suar sangue, diante de uma angústia, você terá uma noção do que Jesus sofreu, antes da morte, antes da cruz. Só que Getsêmani significa prensa de azeite, ou seja, quanto mais ele era pressionado, mais o Senhor extraía dele a essência, a unção. É a pressão que revela quem nós somos. É a pressão que revela em nós a qualidade da unção que carregamos. Por que Deus está me pressionando tanto? Porque Ele está vendo que o que está saindo daí é coisa boa. E quando esse processo acabar, meu irmão, terá um litrão de azeite ungido em nome de Jesus. Então aceite o processo. Como eu sempre brinco, aceita que dói menos. Entenda que o sofrimento é menor, porque de fato quando você entende o propósito da dor, ela se torna mais suportável. A compreensão nos dá uma capacidade de suportar. É Deus preparando algo extraordinário que vai gerar em você uma expressão: Ele é a salvação, e o que Ele gerou em mim salvou a minha vida. Glória a Deus por isso. E eu quero concluir essa mensagem com uma reflexão sobre a fecundação, porque eu falei até aqui sobre pessoas que estão gerando algo poderoso que está para nascer, mas antes desse processo todo vem a fecundação. E aí a gente usa como exemplo Maria, aquela que recebeu do anjo Gabriel uma palavra dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, tu serás mãe do Filho do Altíssimo, do Salvador de toda a humanidade, lhe porás o nome de Jesus. E de fato Maria é a mulher mais abençoada de toda a terra, a mãe mais abençoada de toda a terra, porque gerou em seu ventre o Salvador de toda a humanidade. E diz a palavra em Lucas capítulo 1,
que quando o anjo Gabriel apresenta-se a ela no 6º mês de gestação de Isabel, a sua parente, o anjo começa com uma expressão, com uma saudação dizendo: alegre-se, agraciada do Senhor, o Senhor está com você. A Bíblia diz que ela fica perturbada com o que poderia significar aquela saudação, e o anjo diz a ela: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, e você dará à luz a um filho, e o porá o nome de Jesus. A primeira coisa que até Maria entendeu, todos que foram chamados por Deus entenderam, é que seja o que for que Deus vai fazer em nós, começa através da sua graça e não da nossa performance. Começa através do seu favor e não do nosso mérito. Começa através da sua compaixão, do seu amor, que nos ama primeiro e não o contrário. Deus nos escolheu, como disse Jesus Cristo, e não nós o escolhemos. Jesus disse a Nicodemos que Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho, parte de Deus. Deus olha para nós, e pela sua graça nos favorece. Maria compreendeu isto, ela foi uma agraciada, ela recebeu essa dádiva divina de gerar o Salvador da humanidade. Meu irmão, se você está gerando alguma coisa, ou se você vai gerar a partir de hoje alguma coisa extraordinária no Senhor, entenda, é a graça do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida. Agora tem um elemento interessante que nos mostra a inclinação de Deus ao nosso favor. A Bíblia vai dizer que Maria estava prometida em casamento a um certo homem chamado José. Quando o anjo foi a Nazaré da Galileia, ele disse estas palavras. Uma coisa que a gente percebe em todos aqueles que recebem um propósito do Senhor, eu não quero falar da salvação. Se tudo é graça do Senhor, a salvação então é exclusiva graça. Porque a Bíblia diz assim: todos nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus vai lá no monturo, Deus vai lá na cadeia, Deus vai lá na penitenciária, Deus vai lá no lixo, Deus vai lá nos lugares mais ínfimos, Deus vai lá nos lugares piores da sociedade, Deus vai dentro das boates, Deus vai aonde você nem imagina, e por sua graça arranca de lá um pecador dizendo assim: a partir de hoje tu és meu. Agora, é verdade que existem pessoas salvas há muito tempo, mas inférteis. Estão salvas, mas não estão gerando nada relevante. Estão salvas, mas não estão promovendo nada que edifica o reino de Deus. Estão salvas, porque a salvação é a graça do Senhor por meio da fé. Creu em Jesus e confessou, está salvo. Mas é um desperdício de vida, estando salvo, não viver uma vida para a glória do Senhor, produzindo e promovendo um reino. É um desperdício. A Bíblia diz que essas pessoas serão salvas como quem passa pelo fogo, mas não apresentarão obra alguma diante do Senhor. Quando a Bíblia diz que nós também, que somos salvos, construímos obras, porque uma vez que somos salvos para as boas obras, como diz a palavra. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, e salvos para a implantação de boas obras para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus porque você está salvo, mas o Senhor espera que você seja frutífero, fértil, uma vida que as pessoas olham para nós e veem que nós estamos numa videira verdadeira, dando fruto que glorifica o nome do Senhor. Sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma, mas nele nós daremos muito fruto, diz a palavra do Senhor. E aí você precisa entender uma coisa extraordinária. Maria estava prometida. Eu nunca vi Deus chamar alguém que não seja de aliança,
que não se comprometa, que não esteja comprometido. A Bíblia diz assim: os meus olhos, Salmo 101, aprovam os fiéis da terra, e eles habitam comigo. Aquele que tem vida íntegra me servirá. Nós estamos vivendo um tempo de aliança. Aliança é um pacto, aliança é um compromisso, aliança é um comprometimento. Aliança é você saber da fidelidade de Deus, mas reagir com reciprocidade. Deus faz em mim, mas Deus faz também através de mim. Essa reciprocidade é o que o Senhor está procurando nos últimos dias, porque nesse tipo de gente o Senhor quer semear coisas extraordinárias que vão gerar frutos extraordinários, e para isso é necessário um comprometimento. Jacó estava comprometido, trabalhando, dedicado às ovelhas do seu sogro, servindo, tendo o seu salário mudado mais de 20 vezes, injustamente, muito sofreu na mão de Labão, mas nunca foi alguém relapso contra os seus compromissos. De repente Deus olhou para ele e disse assim: é tu que eu vou fazer uma grande obra. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, totalmente improvisado, trabalhando, dedicado. De repente o Senhor olhou e disse assim: poderoso guerreiro és tu. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, quase como um bastardo, longe das festas, longe da casa, longe do abrigo familiar, deixado no campo para cuidar de ovelhas, e se algum leão ou urso matasse ele enquanto ele defendesse as ovelhas, a sua ausência talvez não seria nem sentida. Deus olhou para o coração de Davi e disse: eu vou te dar um trono. Os apóstolos Pedro, Tiago e João estavam, depois de uma noite inteira de frustração por não terem pescado nada, estavam na beira do mar, lavando e costurando as redes. Jesus passou e disse: sigam-me. Mateus estava trabalhando lá na coletoria de impostos, mal falado, amaldiçoado por todo Israel, porque era um cobrador de impostos do povo de Israel. Todavia, dedicado ao seu trabalho, o Senhor Jesus olhou para ele e disse assim: é gente assim que eu preciso, gente comprometida. Vou só alinhar a tua história, mudar o teu foco, e você vai agora me servir. Gente comprometida é quem Deus está levantando. Gente comprometida é quem Deus está colocando coisas sérias, que vão fazer a diferença. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se comprometa, se envolva. Está 10 anos na igreja, só entra e sai, não conhece ninguém, não se envolve, sai até mais cedo. O pastor diz o amém, já levanta mais cedo, porque não quer nem pegar uma fila no estacionamento, não quer se incomodar. Não se compromete, não se envolve, não se relaciona. Está trabalhando no emprego que o Senhor colocou lá para você, uma porta que Deus abriu. Não se compromete, só se compromete com o que foi pago. Quer saber de uma coisa? Hoje ainda a gente estava conversando sobre um empresário japonês, que ele estava dizendo que ele demite mais pessoas que chegam no horário do que pessoas que chegam atrasadas. E aí talvez você diga: mas como assim? É porque na cultura japonesa o chegar no horário é algo natural. Para eles, quem chega atrasado é porque aconteceu alguma coisa relevante, algum problema, algum percalço, alguma situação aconteceu para chegar atrasado. Agora quem chega só no horário, já chega atrasado também. Quem chega no horário muitas vezes é aquela pessoa sistemática que é o seguinte: eu sou pago para chegar a tal hora, eu vou chegar a tal hora, eu vou sair a tal hora, e não conte comigo para mais nada além daquilo que eu fui pago no horário determinado. Esse tipo de gente você não pode contar, porque as coisas de Deus são sacrificiais. As coisas de Deus sempre vão exigir um pouco a mais, um dia a mais, um momento a mais, um sacrifício maior. É recompensado? Mas quem não tem esse coração proativo nunca vai desfrutar das coisas extraordinárias de Deus. Se o Senhor está colocando alguma coisa na tua mão, deixa eu dizer uma coisa para você: se comprometa e você vai ver o que o Senhor vai semear de grandioso e poderoso.
E por último, a Maria foi dito isso, como é que ela se colocou à disposição, como é que ela gerou de fato Jesus Cristo? Número 1, ela entendeu que era graça. Número 2, o Senhor poderia contar com ela porque sabia que ela era uma jovem comprometida, prometida, ela cumpria a sua palavra, aquilo que ela se propunha a fazer, ela fazia. E número 3, ela disse assim: como é que isso pode acontecer comigo se sou virgem? Como é que eu vou gerar? E aí a palavra do anjo foi: o Espírito Santo virá sobre você, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. É assim que a gente se compromete com as coisas de Deus, é assim que nós somos alcançados, sabe como? Nos deixando ser envolvidos pelo Espírito de Deus. O Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa, pode dizer do Senhor: tu és o meu refúgio e fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Deixe-se envolver pelas coisas do Espírito. É assim que você e eu vamos gerar. Aonde o Espírito está fazendo, o que o Espírito está fazendo, o que o Espírito quer fazer. Senhor, eis-me aqui, me envolva. Eu me coloco nesse lugar de descansar à sombra do Altíssimo, de me abrigar no esconderijo do Altíssimo, e poder dizer: eu sei que o Senhor é refúgio e fortaleza, o meu Deus, eu posso confiar. Se envolva nas coisas espirituais, e você e eu vamos gerar coisas extraordinárias para a glória do nome do Senhor. E de novo eu repito, no final vai doer, mas vai nascer, e a alegria da salvação e da redenção e da justificação é o que vai nos completar em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus?